Deus, ele não menospreza, Deus, ele não é negligente ao sofrimento do aflito. Ao contrário, o Senhor, ele olha com compaixão, com amor, com misericórdia, com graça para aqueles que têm passado por sofrimentos e por angústias. Foi assim com o povo de Israel, quando o Senhor vê o povo de Israel no livro de Êxodo, passando pelo processo, por aquele tempo de escravidão no Egito. O Senhor, a palavra fala que o clamor do povo de Israel sobe ao Senhor, ele vê o sofrimento e resolve levantar um homem para trazer libertação ao povo de Israel. Esse homem foi Moisés. Então, sim, nós também somos chamados, assim como Moisés, para trazer libertação àqueles que têm sido escravizados pelas paixões desse mundo, têm passado, têm estado em situações de escravidão, de angústia, de medo. O Senhor nos levanta como instrumentos, como libertadores para uma geração. Esse é o seu chamado, um chamado para libertar. Você foi levantado pelo Senhor como o libertador para essa geração, uma geração que tem sido escravizada pelo pecado, pelas paixões desse mundo, pela mentalidade enganosa desse mundo. Nós somos levantados como ponte, alguém que vai levar o entendimento de libertação a essa geração. Mas muitas vezes você pode se perguntar, mas eu sou incapaz disso. Eu tenho medo, eu sou incapaz. O Senhor tem um chamado para a minha vida, um chamado para pregar o Evangelho, um chamado para trazer libertação à vida das pessoas, mas eu sou incapaz, eu sou muito pequeno, eu tenho medo. Querido, não deixe que o medo te paralise. Não permita isso. Muitas vezes nós olhamos para as nossas próprias deficiências, como Moisés. Ele olha para a sua deficiência na fala. O Senhor não passa a mão na cabeça de Moisés. O Senhor fala com ele, olha, quem deu boca ao homem? Quem é o Criador de todas as coisas? Sou eu, então eu vou capacitar, eu vou usar a sua boca para falar. E aí Moisés ainda tema, o Senhor vai levantar Arão para estar junto com Moisés, para ser o seu porta-voz. Querido, não deixe que o medo te paralise. Nós temos que entender também o equilíbrio entre você ter medo, o medo que te paralisa, mas ao mesmo tempo você também não pode se encher de orgulho, de presunção. Qual é o ponto de equilíbrio? Eu entendo que o ponto de equilíbrio é simplesmente a verdade. Qual é o ponto certo entre o medo que te paralisa e a presunção de se achar orgulhoso, capaz demais para fazer qualquer coisa e não depender do Senhor? Qual é o ponto certo? Qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o Senhor que faz, mas o Senhor sim quer nos usar como ponte e como instrumento. O Senhor que fez através da vida de Moisés. O Senhor, ele pega as nossas deficiências humanas e transforma isso em algo grande, em algo milagroso. Ele nos dá dons espirituais de forma a suprir as nossas incapacidades naturais. Olha, Deus te dá dons espirituais para suprir as suas incapacidades naturais. É isso que Deus faz. Deus faz milagres. Deus quer te levantar. Deus te chama hoje para ser um libertador, para chamar uma geração, para tirar uma geração de um lugar de escravidão, de angústia, de medo e levar essa geração para um lugar de adoração e de glória ao Senhor. Foi isso que o Senhor fez através da vida de Moisés a toda uma nação de Israel. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão e o levou para um lugar de adoração ao Senhor. E, queridos, para finalizar, eu quero deixar para você o entendimento de que o Senhor não tem um chamado para você de maneira individual, de forma que você vai exercer esse chamado sozinho. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito em pessoas sendo levantadas para exercerem chamados de maneira individual, de maneira sozinhos, de maneira individualizada, de maneira egoísta. Eu não acredito em um chamado nesse sentido. Eu acredito sempre que Deus levanta pessoas, mas para serem usadas juntamente com outras pessoas em unidade. Moisés, ele não foi usado sozinho, sempre teve pessoas ao redor dele, o auxiliando, trabalhando junto com ele, por exemplo, Arão, Josué e a própria casa dele. Eu quero deixar para você, o Senhor quer usar não apenas você, mas a sua própria casa nesse chamado, nesse ministério que Deus tem te chamado. Moisés, antes dele ir libertar o povo de Israel do Egito, ele vai até o seu sogro Jetro, ou Reuel, é o mesmo nome, são dois nomes para a mesma pessoa. Moisés vai até Jetro e pede, olha, me libere, porque eu tenho que ir libertar o meu povo do Egito, da escravidão do Egito. Jetro, seu sogro, libera Moisés, e uma palavra fala em Êxodo que Moisés pega
a sua família e vai até o Egito libertar o povo de Israel. O Senhor tem chamados, ministérios, mas para famílias, não para pessoas de maneira individualizada. Sim, o Senhor quer te usar. Dependa do Senhor, não deixe o medo te paralisar. O Senhor te levanta hoje como um libertador, mas entenda que esse chamado é um chamado coletivo para a sua casa. Você não tem noção como é bom ter o chamado, o ministério de Deus cumprido em sua vida, mas cumprido de maneira coletiva. Você precisa experimentar isso e juntamente com a sua casa, com a sua família. Querido, creia nessa palavra em nome de Jesus.